Desafios para a Recuperação de Rodovias no Brasil. Quero convidar aqui o presidente da mesa, que será presidido pela Bibiana Cardoso Fogaça, do DAER do Rio Grande do Sul, e a nossa secretária Alia Cateri Rec Martinazzo. Palmas para as duas. Agora quero convidar aqui o nosso palestrante dessa manhã, que é o senhor Lucas Alberto Visotto Júnior. Por favor, Lucas Alberto Visotto Júnior. Bibiana, por favor, passo o microfone para que você leia o currículo do senhor Lucas Alberto. Bom, estamos aqui então para assistir à palestra Desafios para a Recuperação de Rodovias no Brasil, que vai ser proferida pelo Luiz Alberto Visotto Júnior. Ele é servidor de carreira do DENIT há mais de 10 anos, integrou a equipe do ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e traz no currículo uma gama de projetos e obras nacionais em que atuou. Alguns destaques são a conclusão da BR-163 no Pará, a duplicação da BR-101 nas regiões Sul e Nordeste, a construção da nova Ponte do Guaíba e da Ponte de Foz do Iguaçu e recuperação da malha rodoviária federal no estado de Goiás. De perfil técnico, o novo presidente da GOINFRA é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Goiás, mestre em Geotecnia pela Universidade Federal de Goiás e doutor em Geotecnia pela Universidade de Brasília. Boa palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Vou tentar ser o mais breve possível. Acho que todos aí já estão com fome, né? E tentar abreviar para a gente ter alguns minutos ainda de debate antes do almoço. Queria agradecer a presença de todos. Acho que realmente é um orgulho estar aqui representando a GOINFRA nesse ato. E ter o auditório ainda cheio essa hora, agradecer a coordenação e a liderança da mesa. E, basicamente, a palestra aqui vai tratar um pouco sobre a experiência que a gente teve no DENIT ao longo dos últimos 4 anos, e também falar um pouco sobre o plano de obras hoje da GOINFRA. A gente tentou fazer uma palestra, basicamente, com alguns dados gerais e informações, para poder também não ficar tão cansativo. Basicamente, a situação hoje da malha, não só do estado de Goiás, mas como do país todo, e aí falando mais dos DRs, né? Mas isso pode ser exportado também, explotado para o DENIT. A situação hoje da malha, em geral, mais de 50% da malha nossa brasileira é no estado de regular a péssimo. E isso realmente nos coloca um grande desafio. No DENIT, a realidade foi a mesma. E o que se deu essa situação de criticidade da malha? Foi justamente a falta de investimento, né? No DENIT, para vocês terem ideia, a gente teve, em média, 6 bilhões de reais comigo, com o Euclides lá, nos últimos 4 anos. Né? Na GOINFRA, no estado de Goiás, nós temos hoje lá em torno de 3 bilhões e meio de reais. Então, te dá uma noção de que o governo federal realmente, nesses últimos anos, foi um desafio muito grande fazer tanto com tão pouco. E essa imagem aqui também, eu vou tentar fazer uma provocação ao longo de toda a palestra, né? Essa imagem aqui diz bem o que a gente tem de realidade no país. Então é muito bonito, né? A gente teve lá, eu tive mais cedo na palestra com o Banco Mundial, o Carlos Bellas bem representou a situação, né? E os programas para os próximos anos, mas o que nós temos de realidade do país é isso aí, ó. Em média, mais da metade das rodovias nossas brasileiras estão nessa situação. E isso aí não vai se resolver com micro-revestimento, com soluções funcionais. Nós vamos ter que realmente passar por um grande programa de requalificação das rodovias no país. As situações também de intercorrência, a gente tem problemas não só na área de pavimentação, né? A deterioração, a degradação do pavimento ao longo dos últimos anos,
Mas também um outro desafio que se coloca muito premente é justamente a resiliência, que é tão falado no mundo, né? Resiliência climática. Eu acabei de chegar de Washington, estava lá com o Banco Mundial, e o tema mais falado lá nos últimos 15 dias foi, com todos os países, e com todos os estados do país também, foi justamente a resiliência climática. Muitos países, por exemplo, o Caribe, nesse último período chuvoso, eles tiveram que investir 30% do PIB, para poder recuperar a infraestrutura do país devido ao período chuvoso. No Brasil, né, a gente investe mal aí 1,5% do PIB em infraestrutura. Então nós vamos ter que se preparar melhor para isso também. Então o primeiro desafio é o desafio da manutenção, que somos todos nós conhecedores, vou falar um pouquinho sobre isso, mas também eu queria deixar um destaque muito importante para a intercorrência climática. E aí que algumas experiências, né, que a gente viveu. Eu acho que no último ano a gente foi cada vez mais tendo atenção a isso, mas o principal ali é colocar as soluções que se tem para poder fazer a recomposição célere e garantir a trafegabilidade. O maior problema para nós é justamente quando se tem interrupção. Muitas vezes a via rodoviária em muitas regiões do país, só tem uma rodovia para ligar uma cidade ou um estado. Quando você rompe aquela única via de ligação, o estado fica isolado e tem muitos problemas de toda ordem, né? E de ordem de sobrevivência. Então é muito importante que a gente tenha soluções também nas situações de crise da realidade. A realidade do dia a dia é essa, para a gente poder recompor esse tráfego e poder restabelecer o mais rápido possível. E também nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem algum exemplo também do que a gente viveu lá no DENIT. Esse daqui é a erosão lá em São Miguel dos Campos, né, em Alagoas, que é o estado do nosso ministro de infraestrutura, hoje ministro de Transportes, né, do Renan Filho, e que está aí o exemplo da erosão. Ainda começou com o Euclides, que estava lá ainda na DIR, depois ficou comigo e agora está com o Fabão. E muito provavelmente vai passar para o próximo. Quando tiver outro diretor, ele vai continuar com esse desafio para resolver esse problema. Então são grandes desafios para o país. E aí você tem a magnitude da quantidade de banquetas, né, e da profundidade dessa erosão. Então, e é o padrão nacional. Quem trabalha com rodovia aqui sabe o que é isso. É o quê? Adensamento urbano. Aqui embaixo tem um curso d'água. E desse adensamento urbano até o curso lá embaixo, não tem tratamento e não tem sistema de drenagem. Então, toda a água da cidade é acelerada, quando passa na rodovia, cria erosão, e aí o problema para a gente resolver. Da mesma forma, todos os municípios do país têm esse problema de não ter drenagem urbana. Se não tem esgoto, o que dirá, esgoto tratado, o que dirá sistema de drenagem adequado, né? Aqui outro exemplo também, esse aqui também foi fantástico, esse exemplo. São só exemplos assim bonitos de se ver, né? Esse daqui é um talude rompido na 381, e dá para você ver a magnitude aqui da cunha que foi formada e que soergueu o pavimento existente na 381. Então, são realmente exemplos assim que uma única foto dessa daí uma apresentação aqui de 1 hora, pelo menos, para a gente ficar discutindo e vendo soluções para esses problemas. E aí, o pessoal que está ali de Minas, né, conheceu bem o problema, a Márcia, a Rosana, Gustavão estava lá, não sei se o Gustavo está aí também, se o Gustavo estiver, levanta a mão. Então, realmente, é isso aí que realmente é onde se faz a engenharia rodoviária, né? Tudo muito bonito, como eu estava dizendo, a gente discutindo tudo teoricamente é bonito, é bem mais tranquilo, mas na hora, lá no trecho, para dar uma solução para recompor esse tráfego aí, que é a única via de ligação com o Nordeste de Minas, que é a região mais pobre do estado, a capital é a 381. Então, para esses desafios aí, realmente a gente tem que ter, além de todo planejamento, toda a ação, recurso necessário, mas também muita coragem, né? Eu acho que hoje nós precisamos também um pouco de coragem, e aí mais uma provocação. É muito bom de estar aqui, 150 engenheiros do DENIT, nós temos uns 20 lá do estado de Goiás, vários órgãos rodoviários, mas nós precisamos de coragem nessas horas para chegar ali e assinar, fazer uma ata, deliberar quem vai fazer a solução do problema e dar ordem de serviço. E tem legalidade para isso. A Procuradoria Federal e a Procuradoria dos Estados, da mesma forma que já teve esses problemas lá no estado de Goiás, mas no federal foi assim, muitas vezes a administração pública não tem que colocar tudo no papel.
O que a gente aprendeu é que tudo tem que estar no papel escrito. Muitas vezes você tem que dar ordem verbal ali durante o dia e executar o que está sendo mandado. E durante o dia se prepara e faz as atas e resolve. Quem viveu comigo ao 63, soube, sabia e viu isso muito comigo lá, né, Fabão? Toda reunião minha, toda viagem que eu ia lá para o 63 era resolvido na ata. Sentava-se ao final do problema, colocava na ata, a gente dava uma solução e era executada a obra. Cada ponto crítico era uma revisão de projeto que era feito lá e foi feita assim. Então, a provocação é essa, nós temos que ter coragem para poder enfrentar os desafios, senão, realmente, não tem outro caminho. Esse gráfico aqui é um gráfico da FHWA, dos Estados Unidos, né, que reúne e congrega os DOTs, mas tem um gráfico até melhor que compara a curva de degradação e intervenções planejadas com o que está sendo feito no Brasil. É só mais uma provocação também. A solução que nós temos hoje, em geral, é o quê, Fabão? Vamos fazer uma reciclagem. Vamos reciclar, vamos reconstruir. E, desde que se fosse feita a manutenção adequada, e aí um pouco de pavimento novamente, essa reconstrução ficaria somente lá para depois de 50 anos, pelas recomendações da FHWA. Então, também a provocação é a seguinte, é importante que se faça programado. E isso passa também pela mudança de gestão e contratos. Aqui também é mais uma curva de degradação de pavimentos, mas o mais importante é seguir essa sequência e chegar na solução que é o que eu acho que é o caminho principal nosso, é repensar o modelo contratual para manutenção, conservação e restauração rodoviária. Primeiro, um SGP bom. Então, quando eu cheguei lá no DENIT, a gente já tinha, o Fabão já tinha instituído, isso foi uma ferramenta fantástica para poder saber o que está ruim e o que está bom. Lá a gente tem no DENIT o ICM e o ICS, são índices de conservação, mas o ICS do Fabão é muito prático para você poder resolver aonde tinha buraco e onde não tinha buraco, é quando você tem que atacar na hora, não dá para pensar nesses casos. Mas o SGP é muito além disso. Então, quando eu cheguei na Goinfra, e deve ser a realidade da maioria dos DRs, pelo menos que eu conheço do país, não se tem um SGP estruturado. Então, amanhã, no dia que o Euclides assumir lá o DR do Pernambuco, a primeira coisa que ele vai querer saber é onde eu tenho situação crítica ou não. Qual que é a situação da minha malha? Não tem. Então, quando você não tem isso, o que você faz? Você não sabe o que está bom, o que está ruim, o que tem que ser feito. Então, lá, uma sorte que eu tive era uma situação de um SGP ainda inicial, mas que, graças a uma iniciativa que o Rio Mar desenvolveu lá na DPL, é o que me deu o start inicial, junto com o Adriano na DMA. Então, junto o serviço de manutenção, mais ou menos que é do DENIT, com o de planejamento, conseguiu ter uma base para a gente poder estruturar o que nós tínhamos que fazer pela frente. Então, se você pensar, eu cheguei no DR do Pernambuco, a malha está um caos, mas aonde que eu vou poder fazer uma intervenção funcional? Qual o segmento que eu vou poder fazer uma restauração? E qual o segmento que eu tenho que fazer uma reconstrução total? Você tem que ter um mínimo de SGP na mão para você ter essa decisão gerencial. E, em geral, nós não temos nem sequer o SGP. O SGP do Brasil qual que é? É a pesquisa anual da CNT. Infelizmente. A CNT faz um grande trabalho, a gente tem uma proximidade com eles, né, dentro do critério dele, com as críticas e elogios que merecem, mas nós não temos um SGP instituído nacionalmente. Então, essa é uma carência muito grande. Nós não temos somente o DENIT de 60 mil quilômetros. Nós temos no Brasil 1,5 milhão de quilômetros para poder cuidar. Então, a malha toda está aqui, né? Somos nós, os DRs em geral, que fazemos isso, que tem a maior parte da malha brasileira na mão. Desses 1,5 milhão, 250 mil quilômetros é o DR, são os DRs. Então, nós é que temos essa responsabilidade, nós temos que instituir o SGP. Então, é muito importante desse destaque. Projeto de restauração, acho que vou falar um pouco mais à frente, modelos de contrato, né? Aí tem muitas nuances em cima disso. E o controle tecnológico, né? Então, é básico também se ter um sistema de gestão da qualidade. Então, a gente também não tem um PGQ. Nos estados, a gente está instituindo, por exemplo, em Goiás, mas na maioria dos estados não tem um PGQ de qualidade. E o que vai dar estrutura para ter um PGQ é ter uma supervisora de qualidade.
Zeuman está ali, que é o chefe do laboratório nosso da Goinfra. É impossível a Goinfra fazer o controle tecnológico com seus laboratoristas de toda a malha, de todas as obras. Nós temos que ter supervisores de qualidade e a contraprova de supervisão com execução de obras, poder atestar e ter o PGQ nos nossos contratos. Então, também fica esse desafio, por quê? Porque também é outra deficiência. Em geral, os DRs, né, Euclides, é muito difícil de supervisão. Nem todas as obras têm supervisora e isso cria uma deficiência. E essa deficiência é clara. Se você não tem a supervisora, quando você tem um problema com o órgão de controle, qualquer órgão de controle externo, você não tem a proteção do CPF do nosso fiscal. Se você tem a supervisora, você tem um anteparo entre o contrato de obra e o fiscal, é a supervisora que está ali para garantir a qualidade. Se você não tem essa supervisão, o fiscal é o para-choque da obra. Então nós precisamos também ter supervisão de obra para todos os contratos. E aí eu falo todos. Não só de construção, de manutenção, mas também de sinalização e de qualquer outro programa. A tese hoje, em geral, que o serviço público fique como gestor. E realmente a execução não tem outra, né? O caminho que se construiu na Constituição de 89 é a terceirização e consultoria. Modelos de contratos, né? Essa palestra de modelos de contrato, acho que foi a última palestra que eu dei. Né? Quando eu fiquei lá no DENIT os 4 anos e agora na Goinfra, eu nunca mais dei uma palestra. Né? Desde quando eu saí da reitoria da UDF, essa foi a última palestra que eu dei lá na época, ainda voltando à superintendência, sobre modelos de contrato. Então, vocês têm ideia, já fazem 8 anos que nós estamos discutindo manutenção, pelo menos foi quando eu apresentei, acho que foi a primeira que teve no país, 8 a 9 anos, de manutenção, não programa de crema, outros programas, mas de manutenção rodoviária em geral, de contratos por demanda, contratos por desempenho e performance e contratos híbridos. Né? Então essa discussão também, o Banco Mundial apresentou muito isso hoje de manhã, na primeira palestra, que a solução é contrato por desempenho e performance. Mas a experiência nossa, pelo menos a minha, e também deixa outra provocação aqui, é que também o teórico, e aí é muito bom, contrato de desempenho e performance por resultado é ótimo. Mas nós temos várias situações no país em que contrato de desempenho e performance não funciona. Então, se você colocar amanhã o pato por desempenho e performance, nós vamos estar com ele amarrado. Qualquer problema que você tiver lá, não vai ter uma solução rápida e séria de fazer por meio de um contrato vigente. Você vai ter que fazer uma emergência. Um bueiro que tenha rompido, você não tem nem recomposição, nem preço em planilha para isso. Então, também não é a solução, aqui pelo menos para a experiência nossa, ter um contrato 100% por desempenho e performance. E o contrato por demanda, aí tem vários problemas também de desempenho e performance que o de demanda não traz. Que é sempre ter algum problema de buraco, vegetação. Então, também tem um exaurimento desse tipo de contrato. Né? Apesar de ter um trabalho sobre-humano dos nossos fiscais, o resultado ainda é muito ruim. Então, o caminho que eu deixo aqui como discussão, pelo menos a minha proposta, são os contratos híbridos. Eu tenho esse contrato? Não. Já teve alguns DRs que desenvolveram alguma coisa, mas nós lá em Goiás, aí com o Adriano, nós estamos pensando e formulando para lançar uma nova contratação nesse sentido, tentar fazer híbrido, que tenha quantitativo por demanda, mas também que tenha um padrão de desempenho e performance aceitável. E aí fica para o Fabão aí também, isso aí para os patos dele lá. Demanda e desempenho. Então, que é só um resuminho dele, né? Aí tem algumas coisas, mas eu queria falar um pouquinho sobre o contrato de 10 anos. Lá na Goinfra, eu vou falar um pouquinho agora no final sobre a Goinfra, mas nós contratamos lá 3.000 quilômetros já de projeto de restauração. E como é que foi contratado? Nós estamos formulando isso lá com a equipe do Jardel, lá na diretoria de obras. Pensando num contrato de 10, né, ou 8 anos, também não é 10 anos exato, você pode variar esse número. Mas pela 1433, a expectativa, né, contratos até 10 anos, que a gente possa fazer um contrato mais longo. Então, do tipo crema, por exemplo, um crema segunda geração, que eles estão chamando, né, mas que esse crema possa justamente ter a garantia ao longo dos 10 anos. Se a gente tem a expectativa de 10 anos de vida útil, que a empresa possa ser responsável e dar essa garantia dos 10 anos. Aí também a discussão e a provocação é longa, né?
Aí você vai ter que ter um projeto, que não foi ele que fez, na contratação global, para que ele possa se responsabilizar, a empresa contratada, pela garantia de 10 anos. Esse é um risco. O outro modelo que se discute é a PPP. Acho que na Bahia agora estão fazendo e discutindo. Que aí possa fazer um mix do integrado, né? Com tipo PPP, mas que deixe que o Estado deixe flexível o nível de conservação e desempenho e performance e que a empresa possa garantir isso com as soluções que ela definir. Então pense isso, né, Fabão? Para a gente explicar isso para o TCU lá, como é que vai ser? Vai ser difícil, né? Falou, vamos remunerar a empresa e ela faça o que ela quiser, desde que chegue no 10º ano com esse nível de performance e desempenho. Então, eu acho que é uma provocação importante, né? Seria uma grande solução, mas não vamos ter que discutir muito para chegar nesse modelo sem a definição clara de um projeto. Mas, só para fechar a ideia, é o que nós estamos fazendo lá em Goiás, mas pensando em fazer o global ainda, fazendo o executivo e levar o executivo para a licitação e aí fazê-lo com as empresas que nós temos. Aqui eu acho que é um resuminho que eu queria, e aí agradecer o William também, que preparou esses slides para mim, mas basicamente é um pouco falando sobre o CREMA 1, algumas fotos, né, fazendo basicamente um histórico ao longo desses 20 anos. CREMA 1 basicamente, né, era um creminha que a gente chamava, trabalhei lá na análise de projetos na época, aí eu vi a Luciana, não sei se a Luciana está aí, Luciano Della Bianca, saiu, né? Então, a CREMA 1 foi basicamente funcional, eram fresagens com reforço. Depois veio o CREMA 2, aí já com algumas reciclagens, algumas reconstruções, e agora, e aqui, um pouco também sobre intervenção funcional. Então isso meio que foi a evolução nossa, né, Euclides? Passou um creminha, CREMA 2, já estrutural, e agora foi o que nós vivemos nos últimos anos também, que era o quê? Intervenções funcionais. E agora, que eu acho que é o desafio, e aí eu coloco finalmente essa primeira parte, uma provocação, do white top, né? Não é tudo white top, mas um dos meios, se você não quiser buscar essas soluções de flexibilidade, projeto aberto, seria justamente projetar e construir pavimentos que tenham resiliência, principalmente estrutural, que a gente possa construir rodovias com qualidade. Eu estava discutindo isso com o Luiz Guilherme, né, pensando não somente nos 20 anos, mas com projetos que tenham a vida útil de pelo menos 30 anos, para que a gente tenha um coeficiente, uma segurança em cima disso, e que a gente possa, depois de uma reconstrução, realmente não ter preocupações grandes com o pavimento. Então, o sentido em onde a gente está caminhando, no estado de Goiás, que é um estado eminentemente agrícola, né, com grandes cargas, bitrens, então com muito sobrepeso, é justamente ir no sentido de ter mais... A gente não tinha nada de pavimento rígido, e agora nós estamos licitando o primeiro segmento de obra já com pavimento rígido, mas pensando em pelo menos em torno de 400 a 600 quilômetros já no próximo ano, com licitação em pavimento rígido. Então é uma das soluções também. Ao invés de ficar pensando em manutenção, em soluções toda hora funcional, e naquela curva de degradação, é fazer um pavimento que seja resiliente. Aqui é mais um exemplo, uma foto. Aqui é um pouco sobre o plano do estado de Goiás. Esse aqui é o mapa rodoviário lá do estado. A gente tem uma malha lá em torno de 22 mil quilômetros. Essa malha é composta de em torno de 12, 13 mil quilômetros de pavimento flexível, implantado, de pavimento pavimentada, e em torno de 9, 8.500 quilômetros de trecho não pavimentado. Então, ali é um mapa nosso. Goiânia está na capital. E também já deixar o convite aqui para todos, que o nosso Enacor de 26, Vilmar, de 26 será aqui em Caldas Novas. Então que todos possam nos visitar e estar lá em Caldas Novas em 26, para poder a gente ter mais um Enacor, depois de 30 anos, o Enacor voltando para Goiás, desde que o Rio Mar criou ele lá, né? Alguns exemplos aqui nossos de Goiás, nós estamos com algumas obras de duplicação. Esse aqui é um exemplo da GO 010, é a última rodovia radial que sai de Goiânia, que ainda não é duplicada. Nós estamos com uma duplicação importante, que é a pavimentação da GO 180, na região de Jataí. E aí, também falando um pouco já dos programas, em termos de duplicação, nós licitamos em torno de
o nosso programa é 800 quilômetros, mas em torno de 250 quilômetros já contratados de duplicação para o Estado. Já foi contratado agora, acabamos de assinar o contrato e agora nós estamos dando ordem de serviço, né, Jardel, essa semana. Então é um número importante também e devendo chegar ainda esse ano com em torno de chegando próximo de 1.000 quilômetros de projeto de duplicação. De pavimentação, aí primeiro, né, aqui está a reconstrução, mas aqui é pavimentação, nós temos em torno de 3.000 quilômetros, já contratamos lá em torno de uns 1.500, faltando mais uns 1.500. De manutenção, aí, onde a gente não cobrir naqueles 12.000 quilômetros de reconstrução, nós vamos fazer as intervenções funcionais, e a expectativa é que esses 9.000 quilômetros sejam cobertos ao longo dos próximos anos, dos 4 anos. Em termos de pontes, aqui tem um exemplo geral de uma substituição de ponte madeira, mas no estado de Goiás, nós temos lá, Fabão, 105 mil pontes de madeira. Em Goiás. Foi levantado e cadastrado 105 cursos d'água que são transitados ou por dentro da água, ou um passa-rio, ou uma ponte madeira. Então, vocês vejam que o desafio é muito grande. O que nós fizemos para isso? Nós contratamos agora, estamos na fase de licitação, né, na fase, agora vai ser republicado o edital, e também fica o convite para todos, de 30.000 aduelas. O Tiago, que eu vi ali, que é o DGI, fez a licitação, agora está republicando. Então é uma compra importante, né, para poder substituir essas 30.000 aduelas, para substituir pontes ou cursos de água que não têm tratamento adequado no estado. Também eu acho que é a maior compra do país. Nunca ouvi falar nessa envergadura de aquisição. Em termos de sinalização e segurança viária, toda a malha está coberta com contratos de sinalização. Agora nós estamos fazendo a audiência pública para contratar acho, em torno de 400, 500 quilômetros de defensas, mas é importante dar o destaque também. Muitos DRs não têm a diretoria de segurança viária. E aqui o destaque que se faz é que lá na Goinfra a gente criou a diretoria com a Vanessa, que é a nossa diretora de segurança viária e que está estruturando essa parte no estado. Lá também a gente tem aeródromos. E aí nós estamos, a principal ação é transferir, acreditamos aí que até o final do ano será transferido 6 principais aeroportos regionais do estado para a Infraero. A Infraero só tem um aeroporto hoje no país, está federalizando alguns, e nessa rodada nós estamos colocando 6 no estado. Também o que a gente faz lá é recapeamento urbano, então também não são todos que fazem, mas nós já recapeamos de 246 municípios, Goiás tem 246 cidades. Nós já recapeamos em torno de 216 cidades. 216 cidades foram recapeadas agora, e nós estamos agora contratando os últimos 40 municípios, se não me engano, para que sejam recapeados, estão publicados agora essa semana ou semana que vem, para recapear a cidade. Basicamente o recapeamento é o quê? Um micro-revestimento ou um H3 para fazer uma capa, né? O perímetro urbano geralmente, e a gente faz isso para cidades pequenas, a gente deixou a capital Goiânia de fora, são realmente solução de baixo tráfego, então é só funcional e revitalização. E também sinalizamos. Outra importante é a patrulha, também nós levantamos o grade ou ajustamos as rodovias vicinais das prefeituras. Naquela proporção de malha que eu falei no início, nós temos que se preocupar não só com as federais, não só com as estaduais. Se soma federal com estadual, chega a 300.000 quilômetros. Como eu falei, nós temos 1,5 milhão de quilômetros de rodovias no país. Então, a maior parte ainda é municipal, e o maior gargalo que a gente tem no dia a dia, hoje de manhã mesmo eu fui acordado com o quê? Com a interrupção de uma rodovia e o transporte escolar não podendo ir levar as crianças para a escola. Então, nessa situação você vai fazer o quê? Nós temos que entrar nas rodovias dos municípios. O município não dá conta. Hoje a maioria dos municípios teve 30%, 40% de queda de arrecadação nesse último ano. Todos estão quebrados. Vai ter uma paralisação mês que vem de todos os municípios do país. Então, é o Estado realmente que tem que entrar lá e dar essa condição de trafegabilidade. E aí, é importante a patrulha, esse programa é tocado lá pela diretoria do Adriano, de manutenção, e agora nós estamos com as aduelas substituindo essas pontes que principalmente são nas vicinais. Isso aqui, Fabão, é um negócio importante, porque muitas vezes na história, né, Euclides, nós alugava a máquina e punha a máquina fazer patrulha. E lá, acho que foi, não sei se foi o Rio Mar, o Adriano que pensou isso lá, mas eles fizeram lá com GPS. Então ela é controlada por GPS.
Então, toda a fiscalização dela é GPS. Então, se a máquina não estiver trabalhando na vicinal, e ela tem que estar rodando, se ela não estiver rodando, não paga a hora produtiva, você não paga. Então, acho que funciona relativamente bem. Todos os municípios têm elogiado muito isso e fica aí uma sugestão também. A Goinfra não faz só obra civil, só obra de rodovia, né? Nós também fazemos obras civis. Então, essa aqui é uma foto. Esse hospital aqui é a ala pediátrica, é a ala para crianças. Essa aqui já é a foto da obra em andamento. Esse é o maior hospital do câncer pediátrico do país. Então, nós estamos construindo o maior hospital do país em parceria com o Hospital de Barretos, de São Paulo, do Henrique Prata. Essa obra foi começada, a ordem de serviço foi agora em fevereiro. Nós já temos 30% dela executada e o ano que vem nós vamos entregar esse que é o maior hospital para tratamento de câncer para crianças no país. Tem uma ala de transplante de medula e no complexo todo vai ser investido R$2 bilhões. Então também é um destaque. Também nós estamos com supervisão e gerenciamento, não só para as obras rodoviárias, mas também para as obras civis. Aí agora, não sei se tem mais alguma coisa. Aqui só tem um mapinha com o plano de obras rodoviário da Goinfra, onde vai ser duplicado, se depois, para quem ficar com a apresentação, dá uma olhada. Aqui também é da onde vai sair o dinheiro de estudo, né? Nós temos hoje em torno de R$3,5 bilhões de LOA, e, além disso, nós tivemos em Washington várias reuniões em Brasília para poder captar recursos com o BID, com o Banco Mundial e com a CAF, que é o Banco Andino. Com o Banco Mundial, a carta já está protocolada, estamos finalizando a carta de consulta para que esses empréstimos ainda saiam no início do ano que vem. Com o CAF, nós devemos pegar a COFIEX também ainda de novembro, e com o BID deve ficar para a reunião do início do ano que vem. Então, são programas que a gente deve colocar principalmente na reconstrução rodoviária, mas também, aqui vai muito além disso, né? Além dessas obras, o que a Goinfra está executando diretamente com o Tesouro e com o empréstimo, também agora nós estamos com obras com o governo federal. Então, com o DENIT, nós estamos tratando do anel viário de Goiânia, que é R$1 bilhão, a travessia de Goiânia ainda é muito crítica, o projeto já está protocolado lá, e como é um projeto executivo aprovado na NTT, acreditamos que para anteprojeto, pelo menos, ele está bem avançado e que o ano que vem a gente pode licitar essa obra. Também temos um BRT, em torno de R$750 milhões, que liga Brasília, ali para quem não conhece, mas Brasília até Lusiânia. Tem um VLT de 250 milhões também para trilhos. Uma barragem de 450 milhões do Paranã, que é a região mais pobre do estado de Goiás, e que o governador Ronaldo Caiado e a dona Gracinha Caiado têm toda uma atenção especial. Goiás, Euclides, é mais ou menos um mix do Brasil. O Nordeste é a região mais pobre de Goiás, carente, esquecida. Muito carente. Lá, o projeto do Paranã, basicamente é fazer irrigação igual Petrolina. Então, Caiado sonhou com isso, já tem 2 barragens, agora nós estamos nessa última, para poder desenvolver como Petrolina, fazer a irrigação ali e produzir fruta na região. Então, e só para destacar o último projeto, que é um projeto Estrada Parque. Então, nós temos 3 parques muito bonitos em Goiás, o Parque do Terra Ronca, da Chapada dos Veadeiros e a Serra Dourada. Nesses 3 parques, nós fizemos um acordo com a Universidade Federal para fazer o projeto dessas estradas parques, para poder licitar essa estrada dentro do parque, não contaminante. Então, com blocos intertravados, com outra pegada lá ambiental para atender isso, e também com empréstimos dos bancos internacionais. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que o prazo aí está em cima. E dizer que nós estamos à disposição lá e colocar, acho que tudo isso, né, para fechar, acho que é uma provocação para tudo. Provocação para a gente fazer mais, provocação para contratar mais projetos de restauração e aprovar e criar mecanismos para isso. Então, como nós vamos conseguir aprovar esses 3.000 quilômetros? Se for no método tradicional, né, Zé Márcio? Fazendo uma análise lá, não vai aprovar nenhum. Vai deixar tudo para o próximo governo. Então, também foi outra preocupação, as projetistas terem autonomia e responsabilidade. Quando você pega uma receita médica, você vai no outro médico para ver se a receita estava certa ou errada? Você pega a receita médica, vai na farmácia e compra o remédio. Então, quando foi feito um projeto e tem um ART, o projetista deve ser o responsável por aquele projeto. Ele deve se responsabilizar pelo projeto, não tem porquê eu, o Fabão, lá ficar conferindo se está certo ou errado. Ah, mas ele fez errado, ele superdimensionou.
Então o problema é policial, é outra área, é responsabilização. Não é um problema para ser visto na fase administrativa. Eu não tenho que ficar vistoriando o que está sendo feito num projeto que tem uma autonomia de um responsável técnico. Então, nós criamos um checklist com o Tribunal de Contas do Estado, e esse checklist, que não é pequenininho, ele é um checklist grande, foi todo estruturado para cada passo fosse sim ou não. Foi feita topografia, apresentado o marco de referencial. No marco referencial foi representado as fotos de cada marco referencial, apresentou a foto, então está ok. Lá a gente cobra a filmagem das contagens de tráfego. Foi feita a filmagem, a contagem de tráfego? Então, basicamente, o checklist, se ele cumpriu aquilo ali, vamos para frente, aprova-se o projeto. Então, também eu acho que deixa isso aqui como uma provocação, nós temos que mudar os meios. Se a gente for fazer, e para o que o país nos cobra de reconstrução desses 50% da malha, nós vamos, infelizmente, ficar mais 4 anos derrapando em contratação ou projeto, não vamos chegar lá. Então, a provocação também é repensar como a gente faz projeto, como a gente faz obra, principalmente melhorando ainda mais o PGQ, para a gente poder mudar o país e dar a infraestrutura que todos esperam de nós. Eu queria, só para fechar, então, pedir um vídeo, só para apresentar aí Goiás, né, para quem não conhece ainda, e algumas obras, para poder encerrar a apresentação e deixar o convite para vocês ir lá. Obrigado, pessoal. Desafios para a recuperação de rodovias no Brasil, Lucas Alberto Visoto Júnior. Vamos abrir agora para perguntas. Vou colocar o QR Code aí para o pessoal que queira fazer perguntas. E aí, a Lia Cateri, tem perguntas aí, Lia, com você? Não precisa ficar com medo não, viu, pessoal? Pode falar aí à vontade. Vou abrir para esse aqui, eu vou convocar ele lá. Passa o microfone para o Euclides lá, eu pedi uma palavrinha para ele. Não precisa nem ser no QR Code, pode ser. Isso, vai lá, Euclides, fala um pouquinho aqui. Isso, coloca comigo. Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, eu estava aqui me sentindo muito orgulhoso, né? Porque Lucas eu digo que é o outro filho mais velho que a gente adquiriu lá no DENIT, porque a gente tentou criar uma família, né, no DENIT. E eu acho que o que tem que destacar aqui é isso que o Lucas falou, sabe? Para funcionar, a coragem que ele está falando também, isso tem que ter união. Sem união da equipe, ninguém faz nada. E uma grande coisa que ele fez, que eu acho que deveria servir de exemplo os DRs, e o DENIT tem que pensar nisso, foi a questão dessa aprovação dos projetos, como é que ele fez. Porque nós engenheiros, né, cada engenheiro pensa que é melhor do que o outro, né? Isso aqui quem não pensar assim não é engenheiro, né? E o que a gente vê muito é o seguinte, nossos analistas de projeto, eles querem ser projetistas. Aí qual a consequência disso? Você passa 2 anos, 3 anos para aprovar um projeto. E aí você vai perder o quê? Tempo e oportunidade. Certo? Então está lá, como o Lucas diz, o cara fez o projeto, pensou, botou o RT dele, mas o analista é um bicho danado, ele quer ser o projetista. E aqui vai uma provocação, e se ele fizer um mestrado, um doutorado em cima de um tema, lascou. Ou a solução é dele ou não passa, entendeu? Então isso é uma provocação, até brincando assim, porque nesses 4 anos e meio, eu fiquei 4 anos, fui de Direx, DG, e passei 6 meses aí com o ministro Renan, fazendo a transição, que eu acho que isso é que é salutar,
Eu passei, junto com a equipe, tudo que devia passar para o DENIT, porque eu acho que o governo muda, mas o Estado fica, e os programas têm que continuar. Eu não tenho que ficar boicotando ninguém. E uma coisa que a gente falou foi isso, a gente perdeu muita oportunidade para fazer algumas obras por causa disso. Tempo de análise de projeto. Né? Muitas vezes a gente fica ali querendo o ótimo, onde o bom já resolvia e a gente entregava um produto para a população. Então, Lucão, queria agradecer, cara, falar de você aí, né? Mas parabéns, eu acho que Goiás está bem servido, você com sua equipe aí, o Imar aí, né, no planejamento, e eu acho que o futuro de Goiás vai ser próspero aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Lucas, está surgindo muitas perguntas. Então vamos lá. Vamos lá. Como vocês lidam com a demanda política? Ela intervém nas demandas em relação à técnica, gerência de pavimentos? Como vocês fazem para atuar na... Tá, essa é uma pergunta. Depois tem uma outra na mesa. Basicamente, todo DR, né, ainda mais eu no papel de presidente, queira ou não, é muito político. Né? Eu diria que é 50% político e 50% técnico. Mas eu acho que o papel nosso, como presidente, né, do Euclides, quando foi diretor-geral, os diretores, é justamente blindar politicamente o que tem de demanda política e filtrar isso para poder passar para as diretorias setoriais o que realmente é relevante ou não de demanda política. Então, eu diria que o papel do presidente no órgão é fazer o filtro do que é pedido e repassar às setoriais o que é ou não e deixar o mínimo possível de interferência política nas setoriais. Isso é a grande mágica do negócio, é o que a gente fez bem, e isso eu acho que tem que ser um legado. A gente não tem que contaminar as diretorias de trabalho setorial com demandas políticas. Joia. Como vocês fazem para atuar nas rodovias dos municípios? Que tipos de parcerias com as prefeituras? Isso é importante. Atuar na prefeitura ou nos municípios não é só a vontade, então também tem que ter os instrumentos legais. E o principal instrumento é fazer um convênio. Né? Como, da mesma forma que o DENIT intervém nos estados e nos municípios por convênio, também o Estado pode intervir no município por convênio. Então é feito um convênio, por exemplo, para fazer a parte do recapeamento urbano, é feito um projeto das ruas do município, esse projeto é um projeto simplificado, né? Mas que a gente possa ter a caracterização do objeto num convênio, assinado esse convênio, publicado no Diário Oficial, para que se possa intervir lá com a legalidade. Eu queria ainda fazer mais uma fala que eu passei rápido, mas dizer, eu tentei ser breve para deixar esses minutinhos aí para o debate, mas também eu queria pedir, e aí para todos, acho que todos estão aqui também muito interessados, não só pelos 4 anos lá do DENIT, mas também para saber o que Goiás tem, mas tem muitas empresas que eu vi aí, eu queria pedir para o DENIT, e para todos que estão aqui, também para poder conhecer o pessoal da Goinfra, pedir a Goinfra, que eu acho que todos estão fazendo isso, para que todos os servidores da Goinfra fiquem de pé e que todos possam se apresentar. A gente pedir uma salva de palmas para todos da Goinfra que fazem esse grupo lá, pessoal. Para vocês terem ideia, nós estamos hoje aqui com 15 servidores da Goinfra. É a maior delegação, da mesma forma do DENIT, com 150, é a maior delegação da história da Goinfra, também no Enacor. E aí muito do trabalho do Rio Mar também, né, com essa liderança dele. Para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Lucas, do que você tem acompanhado, o que vê de mais avançado com relação a ferramentas de digitalização do processo de manutenção e recuperação civil? Recuperação civil. Olha, civil é um problema, né? Pelo menos para nós lá no estado, nós temos muitos ginásios, né? Nem tanto hospitais, mas ginásios foram construídos de 1 a 2 ginásios por município. Nós temos mais de, 400 ginásios abandonados no estado, que foram construídos há 20 anos atrás. E isso virou ponto de droga, ponto de todo tipo de problema. Então, o que nós podemos fazer, e isso é importante, o custo hoje de reconstruir um ginásio desse, ele é mais caro do que construir um velho, do que construir um novo. Eu vou pedir só para pôr no silencioso, quem está com o celular aí, por favor. Então, quem está
precisando de reconstruir, para um ginásio desse, nós gastamos em torno de R$2,5 milhões. E a construção de um novo é mais barato do que isso. Então, mas resolve fazer o novo? Não resolve. Aquela praça que ficou com o ginásio, como eu falei, virou ponto de droga. Então, nós precisamos requalificar aquilo. Então, hoje a gente entra com a reconstrução do ginásio e com a urbanização daquela praça. E isso tem sido uma experiência muito grande. Para manutenção ou para gerenciamento dessas obras, nós não temos um programa específico como o SGP, mas nós temos a supervisão e o gerenciamento. Todas as obras nossas a gente contrata por produto. Então a gente contrata por objeto, e aí se eu tiver 200, 300 ginásios, a gente paga a supervisão e gerenciamento proporcional à quantidade de obras civis. Então esse é o modelo. Eu acho que também são poucos estados que fazem esse modelo de supervisão e gerenciamento para obra civil, porque acha muito custoso. Contratar uma supervisão para um gerenciamento de um ginásio é caro, mas você contratar para 400, 500 é de graça. E o retorno que isso vai te dar é muito maior do que o custo que você vai ter. Então isso que eu acho que também é um exemplo para que todos possam depois pegar a experiência de Goiás. Certo. O desafio que é somado à questão da restauração é a manutenção. Quais as medidas de gestão que, no seu conceito, deve ser tomada? Então, eu acho que uma medida importante, de novo, aí eu acho que também fica outro exemplo para todos. Às vezes o pessoal, agora mesmo do banco, né, me perguntou, outras pessoas me perguntam, Lucas, como é que foi a sua experiência lá no DENIT, né? Quando eu e o Euclides chegamos lá, eu tinha mais ou menos, viu, Fabão? Era quase 2 bilhões de reais de obra. Não, 2 bilhões de reais cautelado pelo TCU. O TCU foi lá das empresas e bloqueou quase 2 bilhões de reais. Incrível isso, né? Sabe quanto nós deixamos lá de cautelar, quando nós saímos lá agora, eu e Euclides? Nem um centavo. Sabe quantos processos que eu respondo no TCU, na Polícia Federal? Nenhum. Zero. Então, eu acho que o que eu fiz lá em Goiás é trazer essa experiência e o relacionamento com o órgão de controle. Nós não podemos ver o órgão de controle como um concorrente, como um adversário. Eu vou sentar na mesa, eu tenho que derrotar aquele cara, eu tenho que espancar ele. Não, eu tenho que sentar com ele, e realmente isso eu acho que eles fazem bem, eles estão sempre abertos à discussão. E eu acho que criou muita flexibilidade de entender e buscar soluções, porque uma obra parada, o prejuízo não é só cautelar, é o prejuízo social de ver aquela obra parada, o prejuízo social de você não entregar aquele objeto à população. Então, o que Goiás fez muito bem, e aí eu pude fazer isso em Goiás por estar na presidência, lá, Fabão, a gente chama como um TAG, é Termo de Ajuste de Gestão, não é TAC, é TAG. Então, a gente sentou, todas essas medidas que eu falei, de checklist, gerenciamento, contratação por técnica e preço, que é importante também, o DENIT também está tentando fazer, todas essas medidas foi feito num TAG, um termo construído com os conselheiros, aprovado em plenário, virou um acórdão, e com um cronograma para cumprir essa transição de 18 meses. Então, acabou. A partir do TAG, todos os conselheiros aprovaram, eu posso ir tranquilo. Daqui 20 anos, se entrar um partido de oposição, por exemplo, político, o problema, e quiser perseguir o anterior, ele foi firmado um TAG. Todos os conselheiros do tribunal aprovaram aquela gestão, aquele modelo de gestão para os próximos anos. Então, isso também fica um exemplo. E isso nós fizemos bem. Eu não tinha essa demanda, eu e Euclides, né, como presidente, mas nós fomos no tribunal e buscamos solução para cada problema. Vamos fazer isso, dessa forma resolve, e assim foi saneando. Então, sempre quando a gente tem um problema com o tribunal, não é partir para o enfrentamento. A melhor coisa que você deve fazer depois que você receber uma cartinha do Tribunal de Contas é ir para sua casa, tomar um vinho e dormir. Dorme bem. E faça isso durante uma semana. Não estiver terminando o prazo, que você tem que entregar a resposta, peça uma dilação de prazo por mais 15 dias. Se você não chegou na conclusão, peça mais 15, eles são obrigados a te dar dilação. Eu tenho certeza, vai chegar numa resposta muito melhor do que a que você tinha pensado inicialmente. Então essa é a sugestão minha aí, para vocês poderem caminhar com o tribunal. Lucas, a gente tem muitas perguntas, mas fácil o horário, né? Obrigado, Lia. Vamos ter que encerrar. Vão ser encaminhadas, né? Vão ser encaminhadas e muitas mensagens de parabéns pela tua palestra, tá? Eu vou me permitir fazer uma pergunta. A resposta, eu acredito que seja rápida.
No DAER, no Rio Grande do Sul, nós também desenvolvemos um checklist para acompanhamento dos projetos, e ele está no nosso site. Eu gostaria de ter acesso ao checklist de vocês. Ele está no site de vocês também? Claro, eu vou... Jardel, peço para o Jardel ficar em pé ali, por favor. O Jardel está ali, vou pedir para ele conversar depois sobre a nossa experiência. Mas o nosso aqui, não sei se o seu é de acompanhamento, como você falou. O nosso é de aprovação. Ele terminou o checklist, ele não vê mais nada, não escreve. Aí eu trouxe isso da academia. Não é uma prova subjetiva, é uma prova objetiva. Sim ou não. Ele não pode escrever nada. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Chegou no final, está tudo sim, atendido, aprovado. Então não tem espaço para subjetividade. Esse é o norte do negócio. Porque se tiver que escrever uma linha, como o Euclides falou, acabou. Aí você perde o controle e aí surge margem para a imaginação e a gente chega a lugar nenhum. E se o checklist estiver ruim, muda-se. O Jardel já revisou, revisa uma vez, revisa 3, 4, 5, 10, mas nós não podemos perder a objetividade para projetos. Essa seria a provocação final. Só para a pergunta que a presidente fez, era exatamente a próxima que seria lida, então está respondido para quem fez. Bom, quero agradecer então o senhor Lucas Alberto Visoto Júnior pela excelente palestra, encerrando as palestras pela manhã. Agradecer